Capítulo 18. Desencarne de Florence. Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37. Dias, meses, anos se passaram na terra. Florence definhava, mas sempre com a atenção e o carinho material de Simão, unido ao espiritual e fraternal de Miguel. Recebia as energias necessárias para seguir em frente, sem se lamentar. Depois de prestar o socorro devido a ela, Miguel converteu-se em prestar-lhe o atendimento que necessitava à distância. Faltando 3 dias para seu desencarne, Miguel despediu-se dos amigos daquela casa, porque teria que acompanhar Florence. Sebastião, desejo sair daqui sem pesar. Contudo, o coração apressado para atender Florence me diz que alimentarei muita solidão quando me lembrar daqui e de vós todos, nesses dias. Ora, meu querido, tu sabes que podes chegar aqui algumas vezes depois de ires para o outro plano mais elevado. Adamastor pediu-me que fornecesse a ti o passe para a outra colônia. Adamastor? Mas Adamastor é da colônia onde estão meus pais. Poderei saber para onde levarei Florence? Será para lá? E pelo que estou entendendo, poderei ficar com ela por alguns tempos? Não somente com ela, mas com os teus pais por algum tempo. Frisou bem, algum tempo. Por algum tempo, por quê? Eles estarão reencarnando em breve? Sim, não se demorarão mais muito tempo por lá. Esses são os caminhos do amor, meu filho. E poderei receber a graça de estar com eles? Certamente. O trabalho que fizeste nesta colônia com o auxílio aos sofredores foi brilhante. Miguel recebeu aquelas palavras com lágrima nos olhos e, sorrindo, abraçou o administrador, companheiro que tão bem o tratara. Sebastião, eu parto feliz e com a alma encharcada de satisfação e apreço. O trabalho gratuito ao ser humano é gratificante. És, sem dúvida, um grande dirigente nesta casa. Não, Miguel, elogios para mim não são producentes, mas quero que, por enquanto, relaciones os teus, não com o intuito de te envaideceres, mas para que nisso te apoies e te sinta merecedor do prêmio que adquiristes. Estou eternamente agradecido. No entanto, jamais esquecerei o que aprendi aqui. Aqui aprendeste o amor ao próximo, a renúncia, o apreço a quem te prejudicou e o auxílio aos doentes da alma. Sem dúvida, cresceste muito nesse tempo em que aqui estiveste. Todos nós avaliamos, depois de sairmos das sombras, as lições de nosso mestre nas reuniões noturnas desta casa e procuramos segui-las como deveríamos fazer enquanto estávamos encarnados, não é? Obrigada, Sebastião. Apesar de saber não ser merecedor de tamanha bondade, sinto que daqui para frente terei que vigiar mais meus pensamentos, para dirigir com precisão os meus passos, que poderão frutificar para a paz ou acercar-me de dor em meu destino. Sei que as lições continuarão, mas jamais me esquecerei de todos vocês e de tudo que me levou a pender para o amor puro e verdadeiro. Miguel, estás tão feliz em atender Florence e tão triste em separar-te de nós, que por esse motivo ainda te farei um pedido. Sim, o que é? Respondeu Miguel, que já estava saindo porta fora. Desejarias mais uma vez auxiliar Samantha? Samantha? Ainda uma vez? Bem, trata-se de um assunto peculiar, uma reencarnação. Reencarnação de Samantha? Bem, meu amigo, falou Sebastião, levantando-se da poltrona em que estava sentado e caminhando pela sala com o lápis na boca, como se aquilo fosse despreocupá-lo. Andamos conversando com tua protegida. Infelizmente, ela, no princípio, estava muito bem com o relacionamento aqui nesta casa. Contudo, com o passar do tempo, começou a sentir-se impaciente, revoltada e descontente com tudo e com todos nesta colônia. Como desejamos somente o bem de cada um, nós recebemos a alternativa dos mentores espirituais de planos mais elevados que o melhor seria o reencarne, com as provações por que terá que passar.
mas antes adormecerá por algum tempo para favorecer o esquecimento total desta vida que passou e do envolvimento com as drogas que teve, os quais fariam dela uma prisioneira em teias macabras, levando-a, talvez, à própria loucura. Deverá ser esse o caminho que ela deve trilhar. Mas ela está disposta a aceitar tudo o que a ela poderá acontecer pela lei da ação e reação? Ela está tão interessada na mudança que estará disposta a reencarnar, contanto que sejas para ela a sua família, talvez o pai que lhe faltou na vida passada. Eu? Mas bem agora, quando vou ao reencontro do meu adorado amor, não será para agora, mas para a encarnação não tão distante. O que são alguns anos diante da eternidade que temos pela frente? Sabemos o quanto poderá ser-te difícil, meu filho, mas veja bem, para ti é uma labuta que vencerá várias etapas de uma vez só. O desprendimento que podemos ter quando deixamos o egoísmo para sermos altruístas fornece-nos uma propagação luminosa muito bela ao nosso perispírito, sendo que também te será queima de karma sobre a dor que causaste a teu pai nos teus dias de infortúnio. Pensaste nisso? Afinal, o que um espírito deseja, senão crescer? Miguel sentou-se na cadeira, ali, na frente de Sebastião, colocou a cabeça entre as mãos e desabafou. Oh, meu Deus, como me será difícil deixar novamente Florence? Quando poderei reviver um sonho de amor real ao lado de minha amada e meus pais? Não poderei ir sem eles, eu ainda não os vi. Não, Miguel, não é assim. Falaremos também com Florence assim que ela se recuperar e fizer sua reformulação de imagem, com o objetivo de seu perispírito se identificar com a vida eterna, que lhe fulgura o íntimo, como raio de luz na escuridão. Ela também precisa revigorar-se e livrar-se de alguns compromissos do pretérito. Temos a certeza de que ela abraçará essa causa contigo e com muita alegria. Quanto aos teus pais, já se preparam para o futuro reencarne e aguardam, antes, por ti, para ainda ter o filho querido novamente em seus braços. Terão entre eles 1 ano de diferença de idade, mas tu terás de Florence 14 anos, para que ela possa sustentar-se pelos caminhos da espiritualidade por mais tempo e refazer-te do passado que abraçou com firmeza, antes de unir-se a ti por laços do matrimônio. Poderá ser neta de Miguelzinho, que está quase já esposando meiga garota. Miguel olhou para ele e lágrimas banharam sua face. Por tantos anos lutara para casar-se com a mulher amada e não conseguira, e agora o caminho ainda não se apresentava totalmente livre. Samantha será filha de uma união com uma jovem que perderás muito cedo, karmas de teu passado distante. Florence será o anjo tutelar que a abraçará com toda sua ternura e afeto como filha verdadeira, necessitada de cuidados especiais, pois desestruturou seu organismo pelo mal que causou aos outros. Mas Florence, será que aceitará? E Samantha, que ainda lhe guarda despeito, aceitará a madrasta? Samantha irá ter com ela enquanto estiver adormecida, mas depois de reencarnada, desenvolvida. Florence despertará nela, em vez de ódio, um afeto imenso, e a abraçará com toda a deficiência de sua alma aflita para o despertar do novo dia, pois, como sabes, o outro lado do ódio é sempre o amor. Se odiaram em épocas passadas, agora estarão relevando esse fato, dedicando-se mutuamente. E Florence ensinará a ela os atos respeitosos, sempre cheia de ternura. Miguel sabia que sua resposta seria definitiva e teria que pensar e repensar. Contudo, concluiu não sem demora. Samantha chegou a odiar Florence e, por sua vez, Florence culpou-a pelo passado perdido e por não ter concluído o casamento que tivemos naquela época. Como assimilarão esse tempo, sempre unidas, sem que aconteça com elas coisa pior? Ora, meu filho, mesmo não sendo filha natural de Florence, a relação mãe e filha é abençoada. É a mais sublime relação que existe na natureza. Vê os animais?
Lembras do que me contaste da tua infância? Do cão que em tua vizinhança adotou alguns gatinhos porque perdeu sua cria? As duas estarão esquecidas de seu passado, e esse é um fato de grande importância. O esquecimento é algo que nos deixa tranquilos quando temos que reencarnar na Terra. Assim, ficaremos com a certeza de não sermos imantados pelo pretérito e poderemos concluir a missão planejada. Elas aprenderão a se amar sem rivalidade, e Samantha terá em Flórence o anjo tutelar e a acolherá nos ternos braços. Perdoa-me, mas ainda tenho dúvidas. Florence aceitará Samantha, a mulher que a fez tanto sofrer? As boas almas sabem sempre compreender os deslizes humanos. Bem, se do alto surgiu esse compromisso, nada mais tenho a dizer do que, com a minha alma gêmea, terei forças para enfrentar todo o destino que vier agora. Miguel, não reviste ainda teu passado. Com o auxílio que me deste, nem tempo eu tiveste. Tão pouco interesse. Vocês quatro estão envolvidos em trama terrível do pretérito. Nós quatro? Como nós quatro? Quem mais além de Florence e Samantha estiveram comigo no passado? É interessante que vejas. Sebastião retirou dos arquivos a ficha com a vida de Miguel do século XVI, para que fosse visualizada em conjunto e assim poder ser comentada. Iniciou na grande tela, como um filme, a infância do jovem, e o holandês, impressionado, começou a ver seu pretérito desde a sua juventude. Naquela tarde, os rapazes, por meio de arruaças da juventude, circundavam aquele grande edifício onde funcionava a mais antiga universidade da Europa, para reverem o resultado de seus estudos. Todos eles chegaram à frente de ampla porta, que, escancarada, dava vazão ao seu interior onde, acima de uma mesa, estava um cadáver colocado para estudo. A fisionomia de asco que fizeram os alunos permitiu que o professor se pronunciasse sem demora. Antes de partirem para as férias que surgem, meus pupilos terão uma aula sobre anatomia muscular. Sei que não estão gostando da surpresinha que lhes estou oferecendo. No entanto, não é quando se quer que a oportunidade aparece. A morte assiste a tudo e a todos, mas certas ocasiões há mais mortes quando não há alunos para a matéria. Esse que nós vemos aqui, como vocês podem perceber pelo seu corte próximo ao coração, foi assassinado por alguém que nos é desconhecido e foi-nos entregue pelo governo para estudos. Raimundo, um jovem genovês que estudava na cidadela, fez menção de despejar seu almoço ali mesmo e saiu porta fora, largando-o logo na entrada. Ora, mas que maricas! Chegue aqui, rapaz. Isso é a maneira de quem pretende ser um médico, resmungou o professor. Não posso chegar até aí. Podes sim, e deves. Conheces, porventura, esse ríspido ser? Não que me lembre, continuou Raimundo de costas para aquele cenário. Contudo, olhando-o no rosto, parece-me que já o vi um dia, procurando por não sei quem. Boa explicação, disse o professor, repetindo o que Raimundo falara com voz mais fina. Já o vi procurando por não sei quem. Ora, rapaz, isso é o mesmo que dizer eu não sei quem é. A turma riu e Raimundo sentiu-se humilhado pelos colegas e, colocando o olhar novamente para o corpo branco e sem vida ali, retirou-se enojado. Pare com isso, homem. Venha. Estamos nos últimos dias de aula. Não poderás faltá-las, disse o professor já sem paciência. Raimundo limpou seus lábios com a ponta da manga e saiu porta fora. Quando chegou na rua, começou a correr em desabalada fúria até chegar em um gramado e deitar-se nele, suspirando. Quem havia matado tão nojento delator? Relembrando a cena que havia visto dias antes, lembrara que conhecera o senhor em questão, que chegara há pouco tempo na cidadela, conseguindo um emprego de açougueiro. Sim, Raimundo sentia-se envolvido em parte, pois imaginava quem seria o autor do crime. E lembrava-se do pobre homem, agora em cima de uma mesa para ser retalhado. Sentindo a necessidade de voltar à sala de aula, foi rememorando os dias passados.
Levando uma lanterna, um homem caminhava e outro empurrava para uma reentrância no muro. Então encontrei-te, cão maldito, dissera o norueguês. O que queres de mim? O que desejo de ti, Nazário? O que desejo de ti? E ainda perguntas o que desejo de ti, seu descarado, revoltante descarado. Raimundo conseguiu ouvir essa conversa e aguardou calado para não se meter em briga. Entrava em sua velha casa com alguns pertences. Da janela, espiou o norueguês dar muitas bofetadas no tal Nazário até deixá-lo caído no piso de terra batida. Morra, desgraçado, infame, destruíste meu lar, roubando-me a esposa antes fiel para mim. Precisas mesmo é não morrer, para receberes também tua cota de ciúme e dor, pois verás o que também conseguirei fazer à tua santa família. Nazário não entendia o que o norueguês quisera dizer com aquilo e defendeu-se. Estás louco, homem? Por que essa agressão toda? Nada tenho com tua mulher, nada podes provar. Além de olhos que te viram entrando, tenho provas que te podem mandar para a cadeia. Mas que tipo de provas? Ora, mentes. Esqueceste tua capa em minha casa. O norueguês continuava a bater nele, e Nazário, ali deitado com o rosto completamente ensanguentado, fazia menção de levantar-se, mas o estrangeiro, homem alto e forte, não o permitia, e, com pontapés, colocava-o novamente no piso, dando gargalhadas ao vê-lo contorcer-se de dor. Continuou falando. Tua linda esposa, oh, não a conheces tão bem. Ela anda por aí encorajando alunos a ajudá-la nas lidas pesadas da casa. Pobrezinha, falou com sarcasmo. Precisa deles também nas horas que estás na lavoura. Só não sei por que ela fecha todas as janelas primeiro. Nazário ergueu-se para esbofeteá-lo, mas o norueguês passou-lhe a perna e ele caiu com toda a força de seu corpo no piso, fazendo grande barulho. Depois de tanto bater, vendo seu inimigo caído desacordado, o norueguês saiu. Raimundo arregalou os olhos, não podia auxiliar aquela pessoa no chão. Então, aquele homem vira quem havia estado com Nádia, a bela esposinha de Nazário? Dilataria-o? Mas o que poderia ter feito se não atender aos apelos de uma bela jovem que também o desejava? Amava e sempre passava por ela, ouvindo-a cantar. Ia para casa sonhando em estar em seus braços. Com o passar dos dias, angustiada para seduzi-lo, Nádia pediu-lhe auxílio para colocar umas pesadas caixas em outro lugar da pequena e pobre casa. Venha ajudar-me. Como te chamas? Acanhado e sem jeito, mas disposto a concretizar o sonho de sua vida, ouvindo as batidas fortes de seu coração adolescente, Raimundo entrou de mansinho, olhando para todos os lados para ver se não estava sendo visto. Aproximou-se da mulher de Nazário, puxando-a e arremessando-a a longo e profundo abraço. Ofegante, ela tirava-se aos delírios que ouvia de sua alma rebelde e prisioneira. Miguel remexeu-se na poltrona, relembrando a passagem desagradável que via à distância, sacudiu os ombros e falou a Sebastião. Então é fato, podemos repassar toda a nossa vida pelo crivo de nossa percepção, a fim de observarmos mais nossos erros? Sim, concluiu o velho diretor. Aqui relembramos aquilo que não estaríamos aptos para ver, não fossem os circuitos de nossos delitos precisarem ser colocados diretamente aos nossos olhos. Agora, quando já somos aptos a nos cientificarmos a importância da reestruturação de nossos enganos e do que devemos retificar em vida futura, continuamos? Sim, podemos continuar, falou Miguel, suspirando, como se a continuação do processo lamentável que visualizava pudesse lhe abrir os horizontes e compreender a última vida vivida a qual se sentia responsável por Frederico. Ele meio que fechara os olhos por segundos, pedindo a Deus que não resvalasse em lamentações e desespero, pois pressentia que viria ali mais alguns desastres de desumanidade.
feitos pelo seu próprio desconhecimento nas leis morais, com o resultado daquela visão sobre a encarnação daquela época. Depois da prece, sentiu-se com mais coragem para agregar àquela história as soluções atuais inadiáveis, enaltecendo com júbilo o amor incondicional. Raimundo tinha uma mãe que se chamava Luzia. Lavava roupa para algumas famílias de Salamanca com bens faustosos, mas tinha em seu filho a guarda da esperança, que renasceria em grandes lauréis e júbilos depois que ele se formasse. Com sacrifício, pagava-lhe os estudos, mas assistia-o de perto com o objetivo de que ele nada perdesse das aulas. Na tarde do dia seguinte, depois da surra de Nazário, ele não viu mais a mulher amada. A casa sempre permanecia agora com as janelas fechadas. Cada vez que tinha que passar por lá para ir à universidade, tentava ver a amante, pois sentia sede de seus braços envolventes, passando por lá muito devagar. Uma tarde, não a encontrando e sabendo que Nazário devia estar na lavoura, empurrou a porta da entrada lentamente e espiou o espaço da cozinha. Silêncio, ninguém na peça, e foi entrando até chegar ao dormitório, quando viu a sua amada com a face roxa por ter apanhado do esposo. Penalizou-se dela e, chamando-a para seus braços, falou: Ó minha pequena, é tudo por minha causa. Fujamos daqui. Estejas pronta às 9 da noite, quando teu esposo já estiver dormindo. Vamos fugir? Mas para onde vamos? Minha mãe tem algumas economias. Apanhamo-las e fujamos para Valência, onde conseguirei trabalho e tu, ó minha amada, ficarás sempre a meu lado. No dia seguinte, Raimundo passara na universidade para, em última aula, ver a abertura da retirada das vísceras do norueguês e apanhar o resultado de seu estudo. O defunto, ainda acima da mesa, estava frio e imóvel. Sim, ele fora assassinado. Não sabiam por quem, mas ele lembrara o fato da briga com Nazário e deduzira que fora o próprio marido de Nádia o assassino. Um pensamento fixo se fez presente. Delatá-lo-ia para colocá-lo na prisão e assim ficaria com a esposa sem precisar fugir. Vomitara na véspera pela ansiedade e encaminhamento dos fatos. Tinha passado com altas memorizações e agora assistia à abertura das vísceras do açougueiro com a mente voltada para os braços da mulher amada. Depois, retornando ao lar, contou para sua mãe sobre seu segredo, mas ela foi contra tudo aquilo. Mãe, eu vou à polícia para delatar Nazário, aquele lavrador da esquina, 2 quadras daqui. Ele deve ser preso por assassinato. Matou o açougueiro. Quero também te comunicar que irei morar com Nádia. Mas estás louco? Jamais poderias permanecer na cidade com esse escândalo. E depois de tudo o que fiz por ti, não poderás abandonar-me bem na hora que mais necessito de um filho ganhando bem. Não vês o meu sacrifício? O que ganharás darás para ela. Não, não permitirei. Então irei embora com ela. Não podes. O que te deu, rapaz? Nada valeram esses anos de extrema renúncia em que vivi lavando exaustivas trouxas de roupa dos mais imundos nobres aqui de Salamanca? Não permitirei. Apanhou pequena caixa guardada em um pote de barro e saiu porta fora. Assim, antes que Raimundo fosse à delegacia para atuar o vizinho, Luzia avistou-se no campo com o lavrador dizendo: Deves fugir daqui com tua esposa para bem longe, porque irão delatar-te. Dar-te-ei minhas economias, fuja. Nazário correu para casa, imaginando quem o delataria, se ninguém havia visto o crime. Havia se vingado do homem que o humilhava com mentiras sobre sua esposa. Ele havia batido nela naquela tarde, mas ela dissera que era mentira do norueguês. No entanto, o açougueiro contara esse caso a toda a cidade, por isso o matara. Agora estava vingado, mas teria mesmo que sair do local. Raimundo procurou as economias da mãe ainda pela manhã, mas não as encontrou. Então iria sem elas, só com algumas roupas, e sairia da cidade escondendo-se pelas montanhas.
Apanhou alguns mantimentos e foi até Nádia, que o esperava somente às 9 da noite. Vendo-o, abraçou-o. A essa hora vens me ver? Por que estás com tão grande volume nas costas? Queres ir agora? Sim, vim para levar-te. Não podemos aguardar mais. Vista-te. Nádia entrou no dormitório para apanhar algumas roupas. Estava nervosa e angustiada, temendo a reação do esposo. Raimundo a seguiu e viu através da cortina da porta, que balançava ao vento, a nudez da mulher amada. Sabendo que o esposo labutava na lavoura próxima, que ainda era cedo e que ninguém os viria incomodar em alguns momentos, aproximou-se de Nádia e levantou-a nos braços, colocando-a no leito junto a ele. Nazário chegava nesse momento e, apanhando a faca, desesperado, lançou-se sobre o rapaz, mas não teve coragem de tirar a vida da esposa. Bandido, és tu o desventurado desmembrador de meu lar. Raimundo calou seu desejo ali, naquele quarto. Sua perturbada alma vagou entorpecida para perceber o seu corpo inerte e a mulher amada, horrorizada a chorar. Saiu porta fora pelas mãos de Nazário. Luzia jamais perdoou Nádia por ter-lhe roubado o filho e perseguiu-a durante muitos anos, até na hora do seu desencarne, amaldiçoando-a. Depois, no túmulo, também lhe foi fiel obsessora, e em Amsterdã, com Samantha, encontrando o filho do passado, noivo de Florence, tudo fez para separá-los, conseguindo seu intento. Capítulo 19. Desfecho feliz. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Mateus, capítulo 13, versículo 43. O filme parara aí. Miguel, pensativo, lembrando os personagens, colocou neles seus respectivos nomes. Luzia fora Samantha, que na terra, tentando prejudicar a noiva, levou o filho à morte. Raimundo fora ele, que amava Nádia, a Florence de hoje ainda de eras passadas, e não pôde tê-la naquela vida por ter desrespeitado o lar de Nazário. Nazário, o assassino de 2 homens. Por obsessão a Nádia, ainda encarnada, fora Frederico, que nascera para cumprir a missão de esposo fiel com a esposa atual, mas se desviara também nesta última encarnação. Não conseguindo concluir com as promessas espirituais que deveria cumprir, teria ele ainda outro compromisso sério com o norueguês, que não havia renascido ainda, mas resolveria seus erros com ele em outra época. Miguel entendeu que os liames da vida enlaçam passantes de todas as espécies, mas os que se comprometem com as leis de Deus sujeitam-se à lei de causa e efeito e necessitam saldar as dívidas passadas, muitas vezes procedendo novamente como no primeiro encontro, nas vidas anteriores. Os laços da matéria, muitas vezes, continuam insinuando-se em nossas vidas, comentou Sebastião, olhando Miguel com olhos de compaixão. E o coração, despreparado e desconhecedor das leis divinas, por diversas vezes assume o descompromisso com a consciência, resvalando para a senda da paixão, dilatando novamente os laços que deveriam ter sido desfeitos, por meio do acordo assumido no plano espiritual, para ficar mais fortes, mais espessos, mais compromissados. Infelizmente, meu irmão, somos todos indivíduos frágeis e subordinados a falir. Mas basta boa vontade para que voltemos a enfrentar nossas más inclinações. Confiando na vitória, devemos saber que o Pai sempre deseja o melhor para nós, e que nas paragens terrestres é que se encontra a nova prova derradeira, permitindo-nos semear o futuro com nosso amanhã. Lembrando o que Jesus disse no momento em que foi detido pela guarda de Herodes, quando Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro, aquele que fere pela espada, perecerá pela espada. Penso que, com meu passado marcado em meu perispírito, levado pelas drogas, matei Frederico inconsequentemente e, por certo, terei que enfrentar novamente a morte por delito pessoal a ele. Quando nos livraremos dessas animosidades,
Reencontramo-nos aqui jubilosos por agora estarmos unidos, já que fomos vencidos por nosso passado trevoso. Mas será que quando estivermos novamente encarnados, as paixões nos devolverão a queda? Ó, quando na Terra lembraremos que a encarnação é divina e que urge aproveitá-la sem perda de tempo para crescermos? Lavarmos nossas angústias com a compreensão de nossos momentos difíceis, com a aceitação e agradecimento ao Pai do que recebemos, sem revoltas, compreendendo o nosso próximo, perdoando e amando sempre? Lembre sempre, meu filho, que a caridade cobre 1 milhão de pecados. São também palavras do Cristo e não minhas. Ausculta-as com fervor para que nunca esqueça delas. Sebastião, vendo a aflição de Miguel ao rever seu pretérito, incentivou-o para que se reerguesse. Miguel não cedia, derramava lágrimas doridas pelos erros de seu livre-arbítrio, estando ciente do motivo por que não recebera Florence como sua esposa e pelo carinho e zelo por Samantha. E será que a teria novamente em próxima encarnação, falhando como falhara nessa última? Ela também não respeitara seu esposo Frederico, então estariam separados novamente? Tudo se repetira. Como Miguel não cessasse de chorar e temendo novamente renascer, Sebastião, bondoso e penalizado, resolveu contar-lhe a história trágica da sua vida. Meu filho, quando estamos em desespero, devemos olhar ao lado para as desgraças alheias, que tantas vezes são muito maiores que nossas próprias. Tanta gente que chora, tantas loucuras acontecem, mas a vida continua para eles, às vezes com coragem. E por que não para nós? Veja, falei a ti que um dia conhecerias minha história. Agora chegou o momento. Ora, meu amigo, não precisas contar-me, porque sei que sois um homem santo. Ledo engano. É lógico que hoje trabalho aqui oferecendo minha pequena parcela de amor, mas meu passado, como todo ser impuro e desconhecedor das leis do Pai, foi terrível. Lembro-me como se fosse hoje quando tudo começou. Sebastião cerrou um pouco os olhos e, olhando à distância, confidenciou a Miguel. Fui jovem depositário de grande fortuna paterna. Feliz, caminhando pelas ruas de Madrid, via jovens dementes, mulheres atiradas, mendigos famintos. Fragilizava-me olhar crianças com fome, mas nada oferecia a elas, nada fazia para acalmar a dor que sentiam. Pensando sempre em reter valores, o que era para mim o mais importante, alojei-me em pequena fazenda, alugando meu belo palácio por quantia favorável. Assim, fiz maior a minha fortuna, sacrificando a todos a minha família com usura, fazendo-os trabalhar na terra e comandando-os até adoentarem-se e fugirem ou perecerem pela falta de medicações. Escravizei-os, mas considerava-me ainda com bom coração e misericordioso, pois dava a eles um pequeno salário, ainda que não achasse que devesse. Grande e poderoso que me sentia pelos valores que tinha, atraente e forte que eu era para atrair belas mulheres nos passeios ao condado. Bebia e farreava até altas horas da noite nos finais de semana, em lugares simples, de bom preço e não muito sedutores para o homem de minha estirpe. Estando sempre a frequentar esses lugares, apaixonei-me violentamente por uma mulher simples e inexperiente, de tal forma que a levei para o lar, obrigando-a a ter a vida que não desejava. Margarida, por sua vez, inocente, mas radiante perante o luxo que teria, aceitou o desafio. E como fora colocada as 7 chaves para que ninguém se atrevesse a tirá-la de mim, aprisionando-a como pássaro em gaiola, não suportou a prisão, e anos mais tarde fugiu com o primeiro lavrador que pôde ver. Contudo, corri atrás dela e apanhei-a, achando que fazia justiça. Amordacei-a, dando-lhe uma surra fora do normal. Caída ao solo, sangrando, não podia deixar de desejá-la e tomava-a nos braços como louco de amor, para depois lembrar-me da fuga e surrá-la outra vez. Louco? Insano? Descrente das leis do Pai?
Oh, sentia-me dona daquele ser ali aninhado ao solo a chorar. Sentia-me com toda a razão de homem traído, e dias de provas aconteceram para Margarida, que aceitara casar-se comigo naqueles dias de inverno. Tivemos uma criança e ela, muito fraca, olhando-me, disse-me 2 dias depois que parira que o filho não era meu, rindo-se ao ver meu rosto enlouquecido. Atirei-me em cima dela, esbofeteando-a como louco, e ao mesmo tempo olhei ali meu filho. Não vi ali um anjo adormecido, mas o próprio lavrador que fugira com ela, e sem perdão tirei-o de seus braços. Queria matá-lo, deixá-lo na neve até endurecer, mas não tive coragem. A criança começava a chorar, e eu teria que resolver o que fazer com ela. Foi quando apanhei meu cavalo e, enraivecido de ciúmes, galopei até uma estrebaria em fazenda próxima, colocando o bebê junto a uma cadela que recém tinha dado cria. Nunca mais o vi. Pensava na criança com rancor, e aquilo me destruía aos poucos. Meus irmãos tinham partido, minha mãe já não existia, e minha esposa permanecia acamada com grande hemorragia pelos tabefes que recebera. Até que, no dia seguinte, ela, ainda muito fraca e febril, perguntou-me sorrindo: Onde está a criança? Quem? Perguntei-lhe petulante. O filho do lavrador? Não, o teu filho. Jamais estive com Gumercindo, não tive tempo. Me achaste antes disso. Aquela linda criança era teu próprio filho. E como se estivesse falando com anjos, ergueu os olhos ao alto e continuou lacrimosa. Ó filhinho, perdoa-me. Perdoa tua mãe que quis vingar-se de teu pai. Jamais imaginei que fosse ele capaz de tirar-te a vida. Achei que tudo fora proposital para lançar-me a espada final em meu coração. Fiquei enlouquecido, não sabia o que fazer. Havia guardado imensa fortuna, lembrando a formação que daria a meu primogênito. Parecia que o mundo iria acabar. Sem piedade, pensei em castigá-la, mas surras já não me trariam o conforto e a tranquilidade de antes, por saber estar fazendo a coisa certa, porque imaginava que ela merecia mais. Então, decidido, peguei um facão e estraçalhei-a, insanamente, gritando aos ventos: Miserável, é isso que desejas? Mesmo assim não estarei satisfeito, miserável. Enfim, vingaste-me. Ela estava ali caída sorrindo, acreditas? Era isso que ela desejava, sumir de minha vida. Oh, atormento-me somente de pensar no mal que fiz. Dali por diante, enterrei-a em meu próprio jardim, mas não pude mais ficar naquela casa. Sombras me seguiam por onde andava. Saí à procura de meu filho naquela fazenda, mas ninguém soubera nada dele. Andei a outros lugares perguntando a todos, mas nada. Sozinho, sem família, sem ninguém, quis suicidar-me, mas era rico, poderoso e pensava o que fazer com todo aquele dinheiro. Eu já não tinha mais vontade de continuar vivendo. Foi quando vi um menino de seus 13 anos pedindo esmolas em uma noite gelada. Seus lábios tremiam e sua mão estendida carecia de coberturas. Parei e vi seu olhar, o mesmo olhar, doce e terno de minha mãe, estava ali perante minha presença. Perguntei sua idade. Era a mesma idade que meu filho teria se vivesse. Perguntei onde nascera. Dissera que fora encontrado e tratado por uma cortesã que já morrera, deixando-o a mendigar. Pensei, é ele, meu filho vive. Apanhá-lo-ia? Tirá-lo-ia de lá para o conforto de uma casa aquecida? Trataria suas dores partindo meu pão com ele? Não, não tive coragem, com medo que tudo fosse um embuste. Não poderia dividir minha fortuna com um ser desventurado que talvez não fosse meu filho. E quem sabe, me mataria para ficar com o dinheiro. Qual a certeza que eu tinha? Sim, Miguel, continuou Sebastião com lágrimas no olhar. Eu o deixei ali na noite gélida sem desejar nada mais saber dele. Abandonei-o pela segunda vez. Anos se passaram e caí enfermo. Já com idade, uma pneumonia me deixou hospitalizado
E qual foi a minha surpresa quando vejo ali em minha frente o mesmo mendigo transformado em médico, que ao me analisar, tirou minha camisa e comentou: Senhor, boa tarde. Sou o Rodrigo, seu médico. Estranho, o senhor parece-me familiar. Depois de examinar-me, sempre olhando para mim, concluiu: Ah, lembro-me agora que um dia estava pedindo esmolas e conversamos. Era uma noite gélida, sabe? Naquela noite, uma senhora apiedou-se de mim e deu-me todo o conforto que teria dado a seu filho, que desencarnara há 2 semanas. Deus me deu uma mãe, mas infelizmente não sei quem foi meu pai verdadeiro. Minha felicidade seria completa se soubesse. Minha mãe deu-me educação e estudo, e aqui estou eu. E franzindo o sobrecenho, falou baixinho: Que estranho, tem uma mancha de nascença idêntica à sua nas costas, senhor Sebastião de Cá. Não pude falar. Tive uma emoção tão grande que meu cérebro quase rebentou. Aquela mancha meu avô também tivera. Era como marca de família. O derrame deixou-me paraplégico e jamais pude dizer a ele que a pessoa que ele estava tratando naquele momento era seu próprio pai. Por que fora tão sovina que não fui eu a apanhá-lo naquela noite gélida? Porque, mesmo não tendo certeza de quem ele era na realidade, não o abracei, chorei em seu ombro e tratei-o com amor, como se deve tratar a todo próximo? Que maldade trazia eu no coração por não apiedar-me de um jovenzinho com frio e fome? Oh, como traria felicidade aquele ser ali se eu pudesse lhe contar a verdade. Naqueles dias de dor, fiz um retrocesso ao passado e descobri o quanto mal fora eu. Aprendera na igreja o que seria amar meu próximo, fazendo a ele o que desejaria a mim mesmo. Mas e eu jamais fizera isso. Jamais usei as palavras do Cristo para alimentar meus passos. E a dor, ao ver meu filho curando as chagas em minha alma, cada vez que me visitava no hospital, fazia-me derramar lágrimas copiosas. Sim, Miguel, somente a dor acorda-nos para a verdade. Interrompendo-o, Miguel perguntou: E que fim levou ele? Interesso-me por saber, Sebastião. Bem, para minha felicidade e dor, ao mesmo tempo, sem ter eu familiares e muito menos amigos, Rodrigo apiedou-se de mim e levou-me para a mansão onde agora morava com sua mãezinha, já muito idosa. Qual foi a minha surpresa quando no retrato da sala vi a foto do meu irmão mais velho que praticamente expulsei do lar. Sim, se tiveres ciência, a esposa de meu irmão apiedara-se do próprio sobrinho, sangue do seu esposo. O mundo não é um romance, Miguel? E Rosalinda, o nome da senhora, agora mãe postiça de Rodrigo, cuidou também de mim como se fosse exatamente um irmão seu. Oh, a vergonha tomava conta de mim. Tentei falar sobre a fortuna, mas a voz não saía de meus lábios. Tentei escrever sobre isso, impossível. Então teve um momento em que não quis mais me alimentar. Desejava morrer pelo fato de revoltar-me pela pessoa que fui eu e pela desgraça que agora me apanhara. Minha fortuna perdida, meu corpo paralisado, e eu não teria direito para ficar naquele paraíso e junto com familiares. Analisei a obra divina, o encontro de meu filho e de minha cunhada, como demonstração do perdão e do amor de Deus a mim, apiedando-se de minha solidão, exemplo que eu deveria trazer para a eternidade e jamais esquecer. Por desgraça minha, toda aquela fortuna eu não tive como deixar para o filho amado. Quando desapareci, os valores ficaram para o país. Para todos, eu fora um homem sem família. Pereci naquele lar, acalentado, adormecendo com um meio sorriso pela doença, mas olhos cheios de amor levados ao olhar de meu próprio filho. Saindo do corpo, sumi. Tudo escureceu por um tempo em minha frente, quando acordei no lar de Gesiel, a unidade médica desta colônia, coberta de cuidados até poder mover-me. Mas quando voltei a mim e revi a vida desgraçada que fiz para mim e todos os que na vida encontrei, renovando o que considerava ser a saúde, eu gritei ao alto pedindo punição para minha alma. Deus, não quero aqui permanecer, mereço o inferno e não o apoio cristão. Apieda-te desse filho teu e coloca-me onde mereço.
Nisso apareceu um frei baixo, magro, com uma Bíblia nas mãos e perguntou-me: Irmão, por que a revolta e não o agradecimento? Não sente as orações que fazem por ti, teu filho e tua cunhada? Não posso aceitar, Frei, isso é muito injusto. Mas, meu irmão, sei o que sentes, no entanto, as portas estão abertas. Tanto aqui como na terra, temos nosso livre-arbítrio e nossa consciência. Relembrando o passado, leva-nos exatamente para onde desejamos ir. Contudo, não sentiste ainda o que desejas, porque não saíste além dos muros desta colônia para conhecer que lugar é este. Não estás no céu, meu irmão. Estás, isso sim, na colônia Esperança, penitenciária divina para as cabíveis reparações de nossos erros do passado. Fixei o Frei com os olhos regalados, achando que estava mentindo para mim, e, ainda desconfiado, olhando-o atravessado, perguntei-lhe: E que o senhor, um frei, está fazendo neste lugar de penitências? Só porque fui frei não quer dizer que fui um homem santo. Também desrespeitei a obra divina com meus votos, condenáveis a meus olhos e ao meu espírito. Ó filho, assim como você, também sofri quando me vi vivo e com a consciência em degradação total nessas paisagens de infortúnio. Mas arrependo-me. Fiz-me servo, o mais humilde, cuidando da limpeza desta casa até poder colocar novamente esse traje e vir cuidar das almas dos aflitos, restaurando-lhes a coragem para vencer seus temores do passado, assim como faço a você. Eu tentei levantar-me, e ainda mexendo com muita dificuldade a perna esquerda dolorida, consegui dar os primeiros passos naquela dependência, e sumi dali em um relance, caindo de bruços na penumbra de um dia cinzento e frio, vendo bem longe os reflexos do sol, que só lá brilhava a iluminar a cúpula dessa nossa capela. Horrorizei-me pelo cheiro que eu retinha, cheirava mal, como se a podridão tivesse tomado conta de mim. E vi aos poucos minhas carnes desmembrarem-se do rosto, das mãos, pedaços caíam por terra, no piso fétido daquele lugar. Onde estava eu se me sentia vivo? Então me liguei aos despojos de meu corpo de carne e vi-me sendo comido pelos vermes a morderem-me velozmente. Gritei, jamais poderia imaginar que por aquilo eu passaria. Era, era tudo forte demais e comecei a gritar de medo e de dor. Socorro! Gritava eu com todas as forças, desejando voltar à casa grande, mas em vão. Chorava, mas ninguém me ouvia. Aquele era o inferno que antes eu desejava, o inferno que eu preparara desde a mocidade para minha alma. Tentei lembrar alguém que eu conhecera na terra para pedir auxílio. Quem sabe se lá também estivesse, mas de ninguém lembrei. Egoísta que fui, somente eu existia. O meu mundo era Margarida e eu, até ela fazer o que mereceu, dizia eu. Então, como aquela lembrança me doesse a alma, ouvi lamentos próximos a mim. Deitada de bruços estava ali minha mulher, lançando-me chispas de fogo, fogo mesmo, pelo pensamento a mim direcionado sem saber que eu estava próximo a ela. Nisso, não sabia como, eu me fiz perceber por ela. Ela ouviu meus passos e levantou-se para ver quem vinha. Miguel, seus olhos estavam muito abertos e ensanguentados, como os de um vampiro. Em sua boca saiu uma viscosidade, como se louca estivesse. Suas mãos eram garras e em sua roupa branca, a camisola que ela usava quando lhe tirei a vida, havia sangue fresco e mal cheiroso. Gritei e saí correndo com ela a querer me apanhar. Assim passei longos anos, sempre fugindo, ouvindo-a chamar-me e gritando pelas peles apodrecidas que imaginava estarem deslizando em meu corpo, até ceder e pedir a Deus o auxílio para que pudesse sair daquele lugar desesperador. Dali por diante, como freio do lar de Gesiel, dedicar-me-ia de corpo e alma ao ser humano. Recebendo a graça, iniciei como aprendiz de lavanderia até ter o trabalho que tenho hoje. Orava todas as noites a minha esposa, como até hoje o faço para que ela me perdoasse, até auxiliá-la em sua nova reencarnação. Esta é minha história, Miguel. Puxa, teu passado foi realmente um grande pesadelo.
E quando saldarás tuas dívidas com teu passado em nova reencarnação? Ora, meu querido filho, as dívidas a gente as paga de diversas maneiras. Acompanhei os passos de meu estimado filho até seu desencarne. Consegui, depois de muitos anos terrestres, ser seu protetor e auxiliar a todos os jovens perdidos aqui chegados, como meus verdadeiros filhos. Componho a música divina do amor e esquecimento dos males passados. Chorei quando não pude ficar ao lado de meu adorado filho, depois das vezes que desencarnou. Contudo, agora já mais evoluído, ele me vem visitar seguidamente, e esses preciosos momentos tornam-se para mim santificantes. Ora, quem é que não consigo saber o que te trouxe até aqui, Miguel? Adamastor? Ora, como não percebi antes? Sim, é ele quem sempre me visita e quem colocou uma pedra em cima de nosso passado, para me ver somente no presente. Miguel sorriu, baixando a cabeça, como se quisesse imaginar o pai e o filho. Depois, a erguendo, perguntou ainda sorridente: Diga-me, por que ele teve que passar por toda aquela desgraça em sua infância? Reparação, meu filho. Lembra-te que quando estamos desencarnados, ao analisarmos nossa próxima encarnação, fazemos nossos pedidos ao Pai, mas abraçamos somente as provas que temos coragem e condições de enfrentá-las. Pedimos novas provações para crescermos em espíritos mais rapidamente, já que a Terra é nossa abençoada escola. Mas, quanto a Margarida, ainda estou em dívidas terríveis. Soube pelo mentor anterior sobre nosso tenebroso passado em tempos da Inquisição. Eu era muito baixo e feio, face repugnante. Amando-a, ela desprezava-me. Desejando-a, ria-se de mim até o dia em que, não a podendo possuir, indiciei-a ao público como minha amante e ela, rancorosa, acusou-me de bruxo que a desejava enfeitiçar. Morri, ainda com o coração cheio de desejo. Mas, no passado que conheceste agora, em que ela foi minha esposa, casou-se com meu porte e meu dinheiro, e não comigo. Aí estava meu desejo e a repulsa dela por mim. Ainda teremos que nos livrar dessas dívidas, quando renascerei como seu filho em outras eras. Mas, para isso, terei que cultivar ainda muita felicidade nos corações alheios. O amor de mãe é verdadeiramente santo. É, o meu caso foi muito mais simples. Então, cabeça para cima, coragem. Coloque teu pensamento na certeza que Deus está contigo nessa árdua tarefa e que nada te faltará. Preparado para a partida? Sim, sairei para primeiro apanhar Florence e seguir tuas ordens corretamente, meu mentor. Simplicidade comigo, meu filho. Somos um simples homem com um coração repleto de gratidão pelo amor que o Pai nos dedica. E, apanhando-o pelo ombro para que ele o fixasse o olhar, completou: Então, voltemos ao assunto sobre a reencarnação de Samantha? Sim, eu aceito. Mas, e Florence, quando falarás com ela? Teremos que aguardar ainda um tempo, porém, creio que, com o coração complementado pela felicidade de voltar a teus braços, não negará esse pedido, quando souber que Samantha foi tua genitora em dias remotos. Adamastor falou-me que serás novamente o filho abastado e amado de teus pais em um país da Europa, mas terás grandes preocupações financeiras, e Florence renascerá em berço simples e humilde, muito e muito distante do teu. No entanto, dentro dos limites da eternidade, o tempo que terás que esperar para te unir definitivamente à mulher amada será muito pequeno. Isso significa que não será para logo? Oh, quando poderei de fato unir-me a ela? Deves lembrar, meu filho, que a separação de fato não existe. Não há afastamento de almas que se amam realmente. Isso significa que estarás próximo a Florence e ela poderá te ver e falar contigo, porque as almas afins sempre estão unidas pelos laços do amor. E Samantha aguardará por nós? É lógico, Samantha reterá na alma a sede e a angústia pela falta das drogas, que causaram a ela tanta desgraça perispiritual, e ela achou melhor que seja a vontade do Pai a escolha de seu corpo físico. Quando renascer,
que virá com a mente inteligente, mas lesada pela surdez e, consequentemente, mudez. E esse será para ela o reajustamento necessário que a fará crescer em espírito e em fé em Deus. É, vejo que as leis divinas são sempre imutáveis e intransferíveis, visando sempre a nossa melhora íntima. Oremos agora ao Pai, Miguel, para agradecer a Ele todo o amor que nos envia quando tratar de curar nossas feridas, por meio do pequeno templo que detemos no corpo de carne e que consideramos tão pesado e sofrido. A dor é o caminho do reajuste e o consolo quando aqui chegamos. E, aproximando-se da janela, olhando para a distância infinita dos campos da Colônia Esperança, além dos grandes portões, Sebastião resumiu com essas palavras o que estava reservado a dizer. Adiantemo-nos em não nos precipitarmos em julgamentos alheios, enquanto seguirmos em trajetória material. Jamais saberemos se nós também não fomos um dia cobertos de chagas vorazes ou com doenças de berço iguais a de nossos irmãos de caminhada na terra. E saindo, abraçou Miguel, para que seguisse Simeão e Anacleto, encontrando-se no átrio com Adamastor para apanhar Florence, que estava prestes a dar o seu último suspiro com o pensamento na luz divina, ao encontro da verdadeira felicidade. Partiu ele para a terra, sua amada Amsterdã, para colher sua amada como se colhe a flor mais bela e perfumada de um jardim. Chegou sorrindo com lágrimas no olhar. Havia esperado tanto tempo por ela, orado, pedido auxílio a Deus nas horas em que ela se exasperava com a tosse e sangrava muito, e agora estava lá, no aguardo do seu maior amor, amor que o seguira por tantas épocas dessa eternidade. Agradecia a Deus a coragem e a afirmativa do sentimento que dedicara àquela bela mulher, sua esposa, se assim podia dizer, pois sentia o passado pretérito, antes ainda de Samantha ter sido sua mãe como Luzia, em que sua amada Florence, unida a ele pelos laços do amor e matrimônio, fora sempre amável com ele, apesar de sofredora, aceitando-o com seus caprichos, suas saídas noturnas e seu egoísmo. Agora, ele ali no hospital da terra, olhando a dormir sono delicado, tinha certeza de que, de todas as mulheres que havia conhecido em suas encarnações terrestres, purgativas ou não, Florence, que levara no passado nomes diversos, fora sempre o grande amor, o grande afeto, a grande obra divina a despertar-lhe o mais sublime sentimento. Olhando-a e expondo a ela esse pensamento, Florence parecia estar abrindo os olhos espirituais. Miguel, eu sei que aqui estás. Mamãe veio contigo? Não, querida, e vim aqui para levar-te, enfim, a nosso verdadeiro lar. Estarias disposta? Quantos momentos desde o dia em que me beijaste. Senti saudades, muitas saudades. Simão, o esposo, ali ao seu lado, derramava algumas lágrimas e dizia à sua filha: Viste, querida, ela delira, pobrezinha, com o nome do primo nos lábios. Não, papai, não precisa esconder de mim a lembrança grata que minha mãe sempre teve de tio Miguel, talvez por um pouco de peso na consciência por todos terem pensado que ele havia dado aquele desfalque meu avô, talvez mesmo pela ilusão. Sim, porque não passou de ilusão tê-lo amado um dia. Nada mais existiu entre eles do que simpatia e gratidão, por Miguel ter cuidado tanto dela em sua viuvez. Simão, o esposo de Florence, que no fim de sua vida a havia amado como verdadeira amiga, consentiu com a cabeça dizendo: Eu a entendo. Conheci que o sentimento que ela teve por mim sempre foi o respeito, a admiração e a ternura de uma irmã. Depois baixou o olhar para que sua filha querida não visse nele a verdade. Soubera, antes de casar, que Florence amava outro homem por ela mesma, mesmo que desencarnado, mas achou que com o tempo ela se distrairia com a família e o esquecesse. Não acreditava que o espírito sobrevivesse à morte do corpo. Não acreditava que algo existiria depois da morte, já que o silêncio era o portador da ausência da pessoa querida. Ele jamais tivera alguma visão, audição, ou seja,
para que isso fosse provado a ele. Por isso, nesse momento, era o maior sofredor. Iria perder sua bambina, apelido carinhoso que dera a Florence, sua triste companheira. Jamais desconfiara dela, pois se submetia a todos seus desejos, e sua submissão o fez aceitá-la como humilde e fiel. Florence respirava por meio de aparelhos, com dificuldade. Nisso, exalou o último suspiro. Simão beijou-a na testa e derramou algumas lágrimas sobre seu corpo. Depois, enxugou suas lágrimas e chamou pelo médico. Florence, fraca e quase adormecida, sentiu-se ficar leve como pluma. Subiu até quase o teto e notou, olhando para baixo, que estava deitada ali com seu esposo a chamá-la pelo nome. Depois, viu-se ser colocada em uma maca e levada para o alto, ao lado de Miguel, que vibrava com tanto amor, que uma auréola à sua volta se fez presente com alva luz esbranquiçada, azulada e rosa. Era como um arco-íris que se formava nele, pelo amor que ele enviava à sua esposa. Finalmente juntos, querida. Sim, Miguel, falou ela ainda ofegante. Finalmente te encontrei, luz de meus olhos, alegria de minha vida. Agora sei que sou completamente feliz. Mas também agora, vendo-me viva, eternamente viva, sinto o chamado para que amemos toda a humanidade. Na terra aprendi, através de meus dias sombrios, que, pelas leis de Deus, o amor não deve ser dirigido somente à nossa alma gêmea, mas é necessário que nos amemos uns aos outros na perspectiva de um mundo melhor. Baixou o olhar e enviou um pensamento ao esposo. Simão, tem hoje em ti o amigo, o irmão ou companheiro que demonstrasse ser nos dias do meu arrebol. O que foste em certa época passou como tempestade de verão, pois te vejo como o buril de que eu necessitava para lapidar a minha alma rebelde. Obrigada. Bendita dor que nos abre as portas para o infinito amor de Deus. Benditos toda esposa e o esposo que compreende que a união material, na maior parte das vezes, é compromisso do passado. Cuides e ames muito nossa filha. Simão, que estava chorando, repentinamente parou de chorar e sorrindo concluiu: minha filha, voltemos para o lar. Miguelzinho nos aguarda. Agradeçamos tua mãe, que foi boa e generosa. Sinto-me aliviado, como se eu tivesse cumprido uma missão e nada mais tivesse que sofrer. Luzes rasgavam o céu aberto. A comitiva dos trabalhadores assumia grandes alturas a caminho de um plano mais elevado, digno daqueles que sabem perdoar, que sabem amar, caminho de luz e esperança e dádiva divina pelo crescimento adquirido. Chegamos ao final desse maravilhoso livro. Espero que todos tenham gostado.